Acho que é isso aqui. Aqui. Começando ao vivo. Só vou jogar o link nos outros grupos. Mas aí, conforme está lá nos comentários, é coisa diferente. Entra um Lion aqui, é isso? Não. Alguém entrou aí. Opa! Não. Os comentários ditos aqui vão ficar aqui. Diz lá, vamos falar. Aqui, ó. Aqui, se alguém escrever aqui, vai ficar aqui. Então a gente fica com essas 3 telas abertas. Aê, Rose entrou, boa noite. Paulo e o Rafael também. Que beleza. Se parecer um pouquinho mais. Estamos aí. E aí, pessoal? Cadê os pilotos? Então, aqui está se preparando. Infelizmente, não podemos dar essa live na semana passada devido ao contratempo, mas estamos aqui essa semana como combinado. E, bom, estamos agora divulgando o link. Então, você pode ajudar a gente a divulgar o link, tá? A passar para a galera, para a gente poder dar início. Então, isso. E estamos no grupo aqui, PNL Terapia, que é o nosso grupo no Facebook. Se você não está nesse grupo ainda, está vendo esse vídeo em outro grupo, entre, contribua também com a sua participação nesse grupo, que eu e o Matheus temos muito o interesse de divulgar a PNL com prática na terapia aqui no Brasil. Então, se você quer assuntos focados em PNL na área clínica, entra nesse grupo, faça parte lá com a gente. Beleza? Então, olá, Rafael, Paulo, Rafael. Eram 2 Paulos e 2 Rafael, eu acho que era isso mesmo, ou não? Deixa eu ver. Não, ele comentou. Pronto para live. Bom, pessoal. Boa noite, Samuel, boa já noite. Divulgou no WhatsApp? Não. Me manda aí, eu faço isso aqui. Que aí a gente está agora, pessoal, mandando, disponibilizando para todo mundo. Botou lá no outro grupo, Hipnose e Psicologia. Sim, só não está autorizado ainda, mas já está lá. Está aguardando a aprovação. Só um pouquinho, people. Mas não tem problema, se você já tem alguma pergunta referente ao tema de hoje, que é... Cadê, ó? É expectativa, sabem como é que é? Metamodelo, se você já tem alguma pergunta engatilhada que ficou da última semana que a gente estava aqui... Né, que você se preparou para a semana passada. Não deu para mandar, né? Mande agora, se você já tem aí a sua pergunta. E, bom, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Vá falando para a gente aí se o áudio está ok, se o vídeo está ok, se a gente precisa... Se a iluminação tá boa, se a gente precisa fazer algo, diga para nós, para a gente poder acertar aqui e dar continuidade num dos temas que talvez depois dessa live de hoje você entenda um bocado de intervenções que nós fazemos em alguns dos grupos, se você segue a gente em algum grupo, como, por exemplo, coisas do tipo, o que eu faço para ansiedade? Qual rotina que vocês têm para ansiedade? Quando a gente fala em ansiedade de quem, é porque a gente não consegue pular isso aqui. Na verdade, a gente consegue. A gente pode, por exemplo, use uma metáfora. A gente pode falar coisa desse tipo. Mas a PNL ela não trabalha assim. Como ela vai buscar a estrutura subjetiva de uma pessoa, né, a estrutura interna, que faz com que ela fique ansiosa, o uso do metamodelo vai praticamente ser indispensável. E dessa forma vai fazer mais sentido para você hoje. Então estamos terminando de postar nos grupos aqui, para que a gente possa dar sequência, beleza? E voltando lá a gente está aqui olhando sem ver. Opa, beleza. Entraram mais gente, entraram mais pessoas. E como a gente está no grupo PNL Terapia e também colocamos no grupo Hipnose e Psicologia,
Às vezes eu vou trocar a tela aqui para ver se tem comentário de mais alguém. Então, tá certo? Fala, Samuel. E aqui, quem já entrou? Luana Walker, obrigado por mais uma vez estar sempre com a gente aí. O Felipe Risso, obrigado. O Rogério entrou e o Rodvan também. Então, metamodelo. Metamodelo, o Matheus deu uma sugestão da gente começar falando sobre um conteúdo interessantíssimo que também permeia o metamodelo, que não é necessariamente um dos 13 padrões do metamodelo, mas que é a noção acerca da estrutura superficial e estrutura profunda, que é onde o metamodelo vai atuar. Então, fica até meio inviável a gente falar de metamodelo sem a gente tocar nesse ponto, para você entender o que é que o metamodelo faz. Porque a gente vê muita gente falando sobre metamodelo, mas as pessoas não compreendem o que é que ele faz. Então, alguém está assistindo aí nunca ouviu falar de metamodelo? Porque a gente meio que está entrando supondo um pré-conhecimento aí. Então, se alguém não faz a menor ideia do que é metamodelo, levanta a mão. Fale aí, põe a mãozinha aí que a gente fala alguma coisa. Fala, Rodrigo, o Anderson entraram agora. Milton, um grande abraço. Lucas Marques disse que a gente está competindo. Não, a gente está competindo não. Se der para espiar um pouquinho a gente já fica feliz. Luana, o Anderson, o Rodrigo. Fala, Rodrigo. O Epitácio e a Luana. Vamos olhar aqui. Tem comentário ali do Samuel, que está com a gente também. Beleza. E aí, só não foi autorizado ainda. Estamos esperando a live ser autorizada também Se alguém estiver vendo aí a gente, se for do grupo Hipnose Psicologia, eu conversei com o Alberto, e o Alberto falou... Fala, Eduardo Vidal, beleza, meu camarada? Tranquilo? Bom, mandei aqui para ele também, para a gente entrar mais específico, né, que hoje... Nossas lives vão ser de 1 hora, então... Porque a gente não se aguenta. A gente tem que botar tempo nas coisas. A gente entra na live aqui 1 hora, daqui a pouco tem 2 horas. Então nós estamos programando 1 hora de live. A gente, nesses momentos aqui, Boa noite, Fabiane. Nós esquecemos que a gente tem família, né? E, pessoal, metamodelo. Para quem não sabe... O metamodelo foi o primeiro padrão desenvolvido na PNL. A PNL surgiu na modelagem, como processo de modelagem, como algumas pessoas falam modelamento, né? Tradução e tudo mais. E esse processo, fala Danilo, beleza? Esse processo, ele de modelagem, ele busca saber como é que se faz algo, como uma pessoa faz algo. Então, eles, lá nos seus estudos... O John Grinder tinha conhecimento em gramática, ele era linguista, né? E ele tinha conhecimento em gramática transformacional. Eles alinharam isso junto com alguns terapeutas que eles modelaram. E eles desenvolveram um metamodelo de linguagem. É isso que eu ia dizer. A metamodelo é uma redução de metamodelo de linguagem. Entendemos, por exemplo, lá nos Estados Unidos... A linguagem, nós temos nossa linguagem comum, nós usamos ela, que é o nosso modelo de linguagem. Agora, se estamos usando um modelo de linguagem para julgar a própria linguagem, então entendemos que esse é um metamodelo. Usamos a linguagem para analisar a linguagem. Então, por isso chamamos de metamodelo de linguagem. Exato. É uma linguagem que analisa a linguagem. E nessa análise, qual é a proposta? Ampliar o modelo de mundo. Porque o metamodelo, ou melhor, a nossa linguagem, ela vai representar o nosso mundo interno. É isso que está mais ou menos dito por aí. Então, a linguagem, nós vamos ver que ela sofre generalização e eliminações de distorções. E essas eliminações, generalizações e distorções que ela sofre, quando sai, automaticamente o que ela está expressando? Uma limitação, talvez, interna. Talvez, tá? E a gente vai usando um metamodelo para ir desconstruindo essa modelo de mundo limitado, digamos assim. Fala, Leandro, boa noite. Richard Matos, que entrou. Rogério, beleza? Como nós estamos na terapia, vamos falar de terapia,
é muito interessante o cliente chegar para nós com o que nós chamamos de estrutura superficial da questão. Então ele chega aqui, vou botar aqui em cima, até como se colocar. Estrutura superficial, certo? Essa estrutura superficial, para ela chegar para nós através da linguagem, ela passou por 3 processos. O processo de... Quer botar outro? Tá bom, vou botar. Fazer bonitinho para vocês. Não, quem vai tirar um print dessa tela? Processo de generalização. Vou escrever tudo. Pô. Escreve, né? Processo de Você generalização. finge que você entende minha letra aí. Eliminação. E distorção. E distorção. A estrutura superficial, quando ela sai, ou seja, o que a pessoa relata para você, então vamos trazer para dois contextos, exemplificando em 2 contextos. O contexto clínico, por exemplo. A pessoa chega para Matheus e Werner, estou procurando vocês porque minha vida está uma merda. Minha vida está uma merda, ela está no campo da estrutura superficial. Por quê? Vamos pensar na literalidade. A pessoa está sentada aqui com a gente. Alberto Rezende entrou. Alberto Delízola, boa noite. Fala, Albertão. Tá, beleza? Porra, Luana. Então, a estrutura superficial nesse contexto clínico, minha vida está uma merda, ou eu não sei o que fazer, está num nível muito superficial. E por isso essa palavra mesmo, está estruturada superficialmente. Qual a nossa intenção? E a intenção do metamodelo? Chegar a uma estrutura anterior a essa, que dê para a gente trabalhar. Obrigado, Luana. Isso aí, Luana, dá uma moral para a gente. Então, qual é o nosso objetivo? Tirar as generalizações, as eliminações, distorções e chegar na estrutura... Quem sabe? Quem sabe? Chuta aí. Chegar na estrutura... Vamos ver se a galera tá... Ninguém vai chutar? Chuta aí. Vamos lá, deixa eu ver se alguém no outro grupo responde. Deixa eu ver se alguém no outro grupo responde. Então, beleza. Boa noite, Joyce. Boa noite. Mandaram. Nós não está estudando, né? Na estrutura profunda. Exatamente. Nossa ideia é chegar na estrutura profunda. Tem que pausar, né? Profunda. Isso aí. Profunda. Talvez seja estrutura profunda. Isso aí. Exato, pessoal. Estrutura profunda. E o que é a estrutura profunda? Vou botar em outro... A estrutura profunda é a representação linguística mais completa que a pessoa tem daquele evento que ela se deparou. Ou de uma situação, ou de uma vida, ou enfim. E por que a gente diz que é a representação mais completa? É a mais completa que ela... Né, usando o metamodelo, mais completa comparada a quem? Né? Comparado à realidade. Então, ela tem a realidade, que naquele modelo de comunicação, lembra o mapa, né, território? Ela tem o mapa dela. O mapa... Se eu externalizo o meu mapa, quando a pessoa chega falando, ela está falando do mapa dela, ela está botando a estrutura superficial. Quando a gente sai disso aqui, a gente chega na estrutura profunda, que é a representação linguística mais completa da realidade, mas não é a realidade. Por isso, o metamodelo, e pouca gente sabe disso, ele pode ser trabalhado em 2 etapas. Por quê? Porque aqui onde está a realidade, e é muito interessante isso, quando conversamos no dia a dia, ou quando um cliente expõe alguma coisa para nós, ele acredita, e quando nós conversamos no dia a dia, ele acredita que ele está falando daqui. Nós acreditamos que quando a gente fala alguma coisa, estamos falando sobre a realidade. Mas, na verdade, a maior parte das vezes não estamos falando nem sobre a realidade, nem sobre a estrutura profunda. E quando você acha que está falando da realidade, para ela virar estrutura profunda, que é a sua representação linguística completa de um acontecimento, ela passa por generalização, eliminação e distorção. Então, deixa eu contar um exemplo para vocês. Me veio aqui agora uma viagem muito doida, não é tão terapêutico esse exemplo, mas a gente poderia transformá-lo em
terapeuta. Gente, tem pergunta, qualquer coisa, você manda uma pergunta aí. Final de ano, um grande amigo nosso de Brasília, Guilherme Bittar, esteve aqui e nós passamos o final de ano junto. Teve um momento, logo após a virada, que a gente falou assim, acho que eu nem contei isso pro Werner, que eu falando assim, cara, como as coisas são multiversos mesmo. Como assim multiverso? Teve um momento que a gente estava muito feliz num lugar, no outro lugar tinha outras pessoas muito felizes, mas dançando, a gente estava ali conversando, as pessoas estavam dançando, se divertindo pra caramba, e tinha um outro lugar que estava rolando um atrito. Quer dizer, a realidade era uma, mas como eles estavam vivenciando, era um outro. Então, se eu e o Guilherme, a gente estava aqui, se a gente chegar e for contar, o que vai sair aqui é uma coisa. A outra pessoa lá, do outro grupo, outra. Se a gente aplicar o metamodelo, vamos chegar mais perto. Por exemplo, eu posso ter falado assim, meu final de ano foi muito bom. E o outro lá falou assim, foi horrível, porque estava tendo um atrito. E aí, quando a gente aplica o metamodelo, vamos chegar na estrutura profunda. Teve atrito, porque fulano falou não sei o quê, eu fiquei irritado. Olha, aqui já tem muito mais conteúdo. Porém, esse conteúdo ainda não é a realidade. Lembra, a realidade tinha muita coisa acontecendo. Mas é como se ele tivesse desenhado a realidade e no final das contas ele colocou como algo ruim. Porque de qualquer maneira, quando você vai passar para alguém, você não passa daqui. Você já passa daqui. A não ser que você estivesse na realidade ou tivesse uma forma de repassar a realidade, mas você não tem. Você só pode repassar a realidade que você viveu através da linguagem. Você vai usar algum artifício para passar. E nem vamos entrar no mérito de que o nosso contato com a realidade ele é filtrado pelos nossos filtros. Que, vamos dizer assim, os nossos filtros vão generalizar, eliminar e distorcer. Por exemplo, qual outro maluco estaria final de ano pensando que... Qual outro cara estaria final de ano pensando que aquilo lá era PNL, que não sei o quê? Nos meus filtros, no meu filtro histórico, tem isso. Então a realidade já é vista de uma maneira diferente. Pessoal, o Samuel disse que o vídeo está embaralhando. Está embaralhando para mais pessoas? Aproveito aqui para dar boa noite para o Alex Garcia ou já mudou? Já melhorou? O Milton falou que está ok lá, ótimo. O Alberto perguntou se a gente trocou de cabelo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu continuei deixando crescer e o Werner... Cortei. Cortou. Eu realmente cortei. Boa noite, Carlos, também. Diz aí, pessoal. Eu só cortei, eu continuei com o mesmo cabelo. Cabelo é dele ainda. Diz aí se está travando pra gente. Poxa, Alberto, eu ia te perguntar uma coisa, uma pessoa entrou em contato comigo querendo saber de fotoleitura. Se você tiver algo específico sobre fotoleitura, eu vou ajudar essa pessoa que entrou em contato comigo. Mas só uma passagem. Mas vamos lá, continuando. E diz aí pra gente se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok ou tá travando. Porque pra nós aqui parece que tá super de boa. Tá? Parece que tá ok. Então, o metamodelo ele pode ser usado em duas instâncias. Vamos falar do metamodelo. A primeira, se uma pessoa chega aqui na clínica falando que a vida dela tá uma merda, isso tá no âmbito, no máximo da estrutura superficial. Por quê? A pessoa tá sentada ali bem arrumada, cheirosa, com um perfume bem cheiroso. Se a gente for levar na literalidade, ela não está na merda, certo? Não tem como ela estar na merda. Então, ela sofre tanta generalização e eliminação de distorção. Qual foi o que a gente ouviu essa semana? Vou cortar seu exemplo. Claro. A minha empresa me suga energia. Minha empresa me suga muita energia. E ficou eu e o Werner. E como o metamodelo faz a gente aprender a escutar na literalidade. Aí a gente fica, cara, tentando imaginar uns cabos que... mais um falando que o vídeo está embaçado. Pô, mas vocês combinam. Um fala tá ok, outro... O quê? Tá travando ainda, né? Tá na internet aí? Não. Bom, vamos dar seguimento assim, a não ser que a gente reinicie a live, mas não acho boa ideia, não. A conexão aqui tá ok. A conexão tá ok. Mas a Lana Walker tá com 5 lives e tá dizendo que tá ok. Não, então... Pessoal, confere a internet. A pessoa tá com 5 lives abertas. Depois você conta qual é a sua internet, tá bom? É isso aí.
É lá, ó. Tá lá os torrents aí. Não, Sim. aqui não tem nada. Não, aqui tá de boa. Então, a Luana tá de boa com 5 lives. Dá um F5 na sua internet aí. E mandem perguntas. Boa noite. Ó, Joyce entrou. voltando, vamos pegar esse exemplo então do suga minha energia. Minha empresa suga minha energia. Isso está no âmbito da estrutura superficial. A não ser que tenha um sugador de energia lá mesmo. Ela chega lá, ele conecta. Imagina, a gente chega lá na empresa dele, ele está trabalhando lá, a gente olha, a empresa está... Como é que a empresa faz isso? Eu não faço ideia. Mas o cliente traz assim. Então, inclusive, a dor e o sofrimento ele é muito metaforizado. E essa metáfora significa uma estrutura superficial que sofreu 2 processos de generalização, eliminação e distorção. E eu fico bobo, e ainda tenho interesse de presenciar. Como a gente começou na PNL, os nossos primeiros atendimentos já eram pautados na PNL, como se faz um atendimento sem isso? Por exemplo, imagina, a pessoa chega e não num caso desse, mas, digamos, tal coisa suga minha energia. E eu não faço isso. Deve ser um trabalho interessante. Você pode trabalhar com metáforas. A gente faz isso. Você leva a metáfora do cliente a seguir. Mas com conhecimento linguístico de que isso é uma estrutura completamente fora de lógica. E aí, essa pessoa vem e comenta isso. Eu estou... minha empresa está me sugando. Quando a gente aplica o metamodelo, a gente chega a uma estrutura profunda, que é a representação linguística completa. Mas lembre, é reapresentação. Aqui, num caso como esse, por exemplo, tem um monte de coisa eliminada, né? Como que a sua empresa drena a sua energia? Não tem como, está distorcendo, porque quem está dando energia para a empresa sou eu. Então é uma distorção, não é a empresa que está fazendo, eu que sou o responsável. Então, você vai tirando isso e aí você vai chegar na estrutura profunda, algo como eu levanto às 6 da manhã, fico na empresa, existem 3 clientes ou 3 formas de atendimento, existe isso que acontece, isso que acontece, isso que acontece, que eu não gosto, e eu saio da empresa a tal hora de noite porque não tenho outros funcionários e aí eu estou cansado de noite. Ó, chegamos aí na estrutura profunda, bem próximo. Ó, eu acordo, eu fico 10 horas na minha empresa. O pessoal falou que melhorou aí, é porque eu tirei a cobertura de chumbo que tinha colocado aqui atrás para melhorar o som. Ele impedia a conexão. Então vamos lá, me suga, estrutura superficial. Quando a gente... Mas vamos lá. E eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu imagino quando uma pessoa fala isso é uma parada viagem da empresa sugando a energia do... Pois é, a pessoa entra lá, começa a sair a alma. Tipo um negócio assim. E aí, o metamodelo, Tropas pessoal, estelares. o metamodelo ele é intuitivo. Né? Se a pessoa chega para você e fala assim, eu tenho medo. Um terapeuta ou um amigo vai falar assim, medo de quê? Ó, medo de quê? O que te causa medo? Quem te causa medo? Como é o processo de causar medo? Essa é a aplicação do metamodelo. Mas o metamodelo, ele faz você se tornar consciente desse processo de desconstrução da linguagem. E o metamodelo, eu e o Matheus, a gente foi se ater a estudar, a aprofundar o metamodelo, que está descrito no Estrutura da Magia. A gente foi se aprofundar em cada termo e tudo mais, depois que a gente já tinha começado nossa caminhada na PNL e já ajudava muitas pessoas. Por quê? Porque você não precisa decorar os 13 tópicos, 13 padrões do metamodelo. Se você seguir a lógica de atuar nisso aqui, você já vai fazer um grande efeito. Porque pensa, a pessoa chega para você e fala que a empresa dela drena energia. Você já criou essa representação na sua mente, já viu que ela não tem sentido, você já pode começar a cavucar para baixo. Como que sua empresa faz isso? Então é uma pergunta lógica, mas é uma pergunta de metamodelo. E aí a gente chega a coisas do tipo, eu fico 10 horas na minha empresa, eu tenho 3 clientes que me jogam para baixo, eu tenho... faço muito... Acredito que sim.
Já li a pergunta. Acredito que sim. Sim, acredito que sim. Alberto fez uma pergunta e acreditamos que sim, é possível. A lista de 144 perguntas. Eu não entendi, então. Vocês podem... Vamos... Tem, essa lista de perguntas de metamodelo a gente conhece. Sim. É exatamente aquela lista. Beleza. Fala, Robert, beleza, meu camarada? Robert. Então, deixa eu continuar aqui. Vamos continuar. Pô, esse livro Estrutura da Magia custa uma fortuna, porque, pô, é o Estrutura da Magia. Estrutura da Magia. Ele custa pouco. Horrível, boa noite também. E aí, pessoal, olha só, nós vamos descobrindo... Isso aí, Alberto, a consciência por trás do método. Nós vamos descobrindo algumas coisas aqui. Por exemplo, tem 3 clientes que me apurriam, eu fico 10, muita conta para pagar. Então, contas... Percebe que, intuitivamente, a gente consegue clarear um pouco mais. Minha empresa me suga. Pô, como é que a gente vai trabalhar com a empresa não sugar? Vamos chamar o Ghostbusters. Os Ghostbusters. Porque, né, não tem como. Agora, eu trabalho fico 10 horas na minha empresa, eu tenho 3 clientes que eu não consigo, que eles me tiram do sério, muitas contas, já clareou um pouco mais. Agora, por que a gente fala que a representação linguística completa? Vamos isolar esse caso aqui. Eu tenho 3 clientes que me tiram do sério. Quando a gente entra em distorção, a gente vê que uma pessoa não tem a capacidade de lidar com de mexer no nosso estado emocional. Embora a gente atribua isso. Atribuir atributos a objetos ou a coisas é normal da nossa língua. Fazer isso é normal, a gente atribui. Então, se eu pego... Inclusive porque o ser humano tem a extraordinária capacidade de colocar a culpa no outro. Então, poxa, é muito bom para mim, pensa, tal pessoa me tira do sério, porque aí eu não tenho o que fazer comigo mesmo. Eu não vou resolver isso, porque quem me tira do sério é o outro. Quem tem problema para resolver é o outro. Quem tinha que mudar a postura é o outro. Então, o ser humano gosta disso também. Exime ele da responsabilidade. Por exemplo, eu tomo um café, eu me sinto bem tomando esse café, o café passa a ser bom. Então é como se o atributo de bom ou ruim, ou me faz mal, passa a ser um atributo do café, mas não é do café. A gente que, devido à nossa experiência, na realidade a gente distorce, a gente faz essa distorção, dá esse atributo do café. Boa noite, Eduardo. 2 pessoas perguntaram se essa live vai ficar disponível. Vai ficar disponível, não temos o interesse de apagar essas lives. E aí eu queria... A não ser que se tornem tão boas, que a gente precise deletar para que as pessoas queiram ver as próximas. A não ser que as pessoas comecem a entrar em box e falem assim, deleta para ninguém ver. Não, ou quem faz parte do nosso manual de PNL online, que tem acesso a tudo isso gravado. Exato. Ganha esse conteúdo gravado. Por que eu quero chegar nessa segunda parte? Porque eu e Werner, a gente não percebe as pessoas usando aqui o metamodelo. Inclusive, Alberto, dando continuidade naquele comentário que você fez, é muito intuitivo chegar aqui. Muitas vezes é intuitivo. Agora eu entendo que... Eu quero chegar numa parada muito interessante. Agora eu entendo que, ele tem um trabalho exaustivo, tem os clientes que tiram ele do sério, muita conta para pagar, talvez ele não saiba delegar, blá, 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 blá. Eu posso aqui, por exemplo, entrar com qualquer abordagem, um switch para ele mudar o atendimento. Vamos isolar esse aqui. Um switch para fazer com que ele lide melhor com as pessoas. Forma de reagir ou agir. Eu posso usar uma técnica de Gestalt terapia, eu posso usar uma técnica de TCC, eu posso colocar ele em análise, eu posso botar em transe e fazer uma rotina. Cara, eu posso fazer qualquer coisa. Mas o que pouca gente sabe é que ainda que, se a gente isolar isso aqui, para ele dizer isso, que é a estrutura completa, representação completa da realidade, ela sofre generalização, eliminação e distorção. Então, só para fechar essa linha, quando ele fala 3 clientes me tiram do sério, e a gente, chegamos na estrutura profunda, agora vamos botar em transe, fazer ele ficar calmo, ok, é uma possibilidade. Porém, quais são os clientes? Está eliminado. Me tiram do sério. Tem uma generalização aí que é como se tudo que fizessem me tira do sério. Exatamente o que eles fazem, como eles fazem. Como eles fazem, onde eles fazem. Então, se a gente aplica aqui, só que o metamodelo,
é muito terapêutico. Por quê? É como se ele olhasse para cá e o mapa dele tivesse reduzido diante dessas 3 pessoas. Reduzido no seguinte sentido, ele não tem recursos ali. Quando a gente aplica o metamodelo em cada uma dessas, por exemplo, 10 horas, mas tem hora que você está no banheiro, por exemplo, né? Essa hora está te impactando, a hora que você está no banheiro, vai eliminando, até chegar em determinadas partes, e uma ou 2 coisas que ele não está sabendo fazer, ou não está sendo bom, ou ele poderia delegar, e aí se torna mais fácil o trabalho terapêutico. Na nossa experiência, vai tomar um café. Na nossa experiência, quando o cliente fala que tem muitas coisas que me assolam a minha vida, nossa experiência é em torno de 5. Mas eu queria fritar os seus miolos um pouco mais. Quando ele diz assim, me tira do sério, ele não está na realidade, certo? Por exemplo, ele pode dizer que um cliente entrou e deu um tapa na cara dele. É possível que isso expresse a realidade. Não é a realidade, porque se eu estou expressando isso, eu já estou expressando pela minha representação linguística, ok? Então, mas, digamos, ele entrou e me deu um tapa na cara. Por que é que isso me tirou do sério? Porque nós temos o que nós chamamos aqui no... Isso. Que é para ficar pior, se não estava tranquilo. Estava ruim. Melhorou. Você sabe. Agora parece que foi pior. É o que nós chamamos de estrutura de referência. Aqui começa a potencializar o trabalho. Você não sabe isso de cor? O trabalho com o metamodelo. Inclusive, se eu não me engano, foi no curso de São Paulo, nós atendemos uma pessoa do início ao fim só usando o metamodelo. Nós saímos daqui, chegamos aqui, depois daqui cavamos mais, trabalhamos recursos só com o metamodelo e foi muito maneiro, só usando o metamodelo. Por que é que uma pessoa chegar e me dar um tapa na cara deveria alguma coisa? Porque eu tenho uma estrutura de referência que me informa o que isso significa para mim. E aí isso é passado pela generalização de distorção. Eliminação de distorção gera o que nós chamamos de mapa, é o que eu acho sobre isso. Logo, isso não deveria ter sido feito. Se faz, me tira do sério. Olha, aí chegamos por que a pessoa disse isso, para depois trabalhar. E as estruturas de referência, pessoal, é como... Ô, Samuel, sua pergunta está aqui engatilhada. Não sei nem se tem mais perguntas para baixo, mas vamos só terminar aqui e a gente entra. A estrutura de referência são os acontecimentos que, de alguma forma, nós vamos valorar e eles vão se tornar referência para as próximas. Então, por exemplo, o fato de uma vez um cliente ter me irritado, ele pode muito bem, na próxima vez que ele entrar, eu já recepcioná-lo mal sem saber por quê. Porque na minha estrutura de referência, eu uso uma estrutura de referência aqui para lidar com as outras. Para lidar com aquela. Então, o metamodelo bem feito, ele vai chegar na estrutura profunda, ele vai chegar nas estruturas de referência e ele vai quebrar essas referências como se ele pudesse dar novas. Então, quer dizer, por exemplo, a pergunta básica do metamodelo, e eu e o Werner, nós gostamos muito de usar, vou usar uma palavra, o exageramento. De exagerar. A pessoa coloca algo como uma verdade, como uma afirmação. Se a gente está ali percebendo que para o resultado que ela estipulou no início de sessão faz sentido, a gente já afirma, mas como é que é? Todo mundo? Todo mundo. Não, ele é muito inteligente. Tivemos um caso desse bem legal. Ele é muito inteligente e logo ele sabe que aquilo me irrita. E aí, ok, você acha que nós somos inteligentes? Sim. Você sabe que a gente... Você acha que a gente sabe o que precisa fazer para te irritar? Ela, não. Então, olha só, tem uma distorção aí, uma equivalência complexa, se eu não me engano. E quando a gente chega e dá mais referências, automaticamente, para eu pensar novamente aqui, eu não penso mais com uma estrutura só de referência, eu penso com várias. Aí deixa eu usar, posso desabafar? Claro. Aí chega alguém no grupo e pergunta assim, que técnica eu uso para ansiedade? Ansiedade? Tá aqui, ó. A ansiedade tá aqui, cara. Você não fez nada disso, nada disso. É muito interessante. Por isso que nós não falamos. Porque eu só fico puto com quem faz isso. É muito. Olha só. Então, quer ver? Por isso que o Robert, eu lembro que o Robert fez, não sei se ele está aí ainda, o Robert, nós falamos,
Existe uma pergunta, pessoal. Não pode contar isso. Não pode contar isso. Pode? Não? Uma pergunta? Tem 36 pessoas assistindo. Não vai ser. Beleza. Então tá bom. Sabe aquela perguntinha clássica, como seria? Como seria? A pessoa, ela pensa em falar em público, ou pensa em fazer qualquer coisa, e o James Flip usa muito. Como seria? O como seria... Enquete. Quem quer saber a pergunta mágica que resolve fobias? Sabia que você pode resolver uma fobia com uma pergunta? Se você valendo conteúdo de bar. A última pergunta valendo R$1 milhão. 10 mil reais. A última vez eu estava numa mesa com 2 pessoas, as 2 tinham fobia. Eu fiz essa pergunta e resolvi a fobia das 2 ao mesmo tempo. Quando você pergunta como seria e vai por um recurso, como seria que se diante dessa situação você fosse calmo, por exemplo, ele só usa uma estrutura de referência que é de ficar nervoso. Né? Vamos botar essas 2 aqui. Que ele tem. Ou talvez mais, tá? Familiar, de uma pessoa que ele teve muito contato. As estruturas que criaram, enfim, a resposta que ele tem hoje. Dentro da PNL tem o pressuposto de que as pessoas têm os recursos, todas as pessoas têm os recursos ou são capazes de criá-los. Assim. Por que isso? Porque muitas vezes eu estou usando só essas aqui para agir ou para reagir. Quando você faz uma pergunta, como seria se você tivesse esse recurso? É como se você obrigasse o cérebro a criar na mente dele como lidar com aquela situação com um novo recurso. Coisa que entendemos que aquela pessoa não havia feito até agora. Porque se ela tivesse o recurso de lidar de outra forma com aquela questão, ela lidaria. Por quê? Porque acreditamos num outro pressuposto, que as pessoas tomam as melhores escolhas que podem no momento. Então, se ela está tomando essa, é porque ela não percebe essas. Então, quando eu vou e volto e trabalho uma ressignificação, seja pelo metamodelo, seja pela hipnose, seja por um modelo de Gestalt terapia, o que eu estou fazendo? Quando eu ressignifico, eu estabeleço novas estruturas de referência para se pensar sobre, ou para se pensar, se sentir, enfim, sobre aquele assunto que possivelmente incomodava o cliente quando ele chegou. Então, a pergunta como seria, essas perguntas de como seria, existem muitas que pode vir depois do como seria, ela vai criar uma nova estrutura de referência. O metamodelo é uma maneira de você sair daqui da ansiedade. Você vai chegar aqui, é quando eu quero sair de casa que eu não consigo, ou estou em lugares sozinhos. Quando você chega aqui, você vai encontrar estruturas de referência que você pode... Aí você pode fazer o que você quiser. Ressignificar com o próprio metamodelo, ou usar submodalidade, cura rápida de fobia, hipnose, enfim. Vai ficar ao seu critério. Porém, só chegar aqui e aplicar o metamodelo já é terapêutico. Extremamente terapêutico. E muita gente não sabe disso. Eles acham que o metamodelo é sair daqui e muita gente atende sem metamodelo. Fico bolado. Pois é. Vamos para as perguntas. Samuel da Cunha. Leva um tempo também para conseguir conectar as perguntas de forma que o cliente não fique irritado em responder as perguntas. Vocês tiveram problemas com isso no início? Já tivemos problemas. Eu mas foi um... Não em atendimento. Já tivemos uma cliente que no final da sessão ela falou assim, posso falar uma coisa para vocês? Foi muito bom, foi foda. Mas teve diversos momentos que eu fiquei com vontade de mandar você tomar no cu. Vocês tomarem no cu. Uma vez. Por quê? Nós estabelecemos muito rapport. Exato. Samuel, uma coisa que para nós, é intrínseca aos atendimentos. O estabelecimento do rapport. Então, por exemplo, é mais fácil alguém ficar irritado em casa. Você tem embate de autoridade ali. Você vai falar com seu pai, mas não é nem do mundo, é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Aplica com o metamodelo com a sua esposa ou com o seu marido. Vai dar um pau. Eu imagino que se você estiver experienciando irritação das pessoas com as quais você está aplicando o metamodelo, eu não acredito que sejam seus clientes, não. Perceba se são os clientes. Irritação é uma nominalização. Irritar e irritação. Então você pega o processo de irritar e irritação e transforma em irritação e elimina o processo de irritar. O que acontece com o metamodelo, e a isso você pode estar dando esse nome, é isso aqui, ó.
A pessoa, vamos botar uma outra nominalização. Ela vai se incomodando, é outra palavra. Muitas vezes, uma cliente uma vez escreveu pra gente. É possível que ela se sinta incomodada. É um bom incômodo para nós, porque nós estamos chegando lá. Ela está fazendo eu esqueci de escrever isso. Então, quando você escreve, uma cliente uma vez escreveu assim pra gente, Samuel. O metamodelo, ele vai alfinetando. Eu me senti alfinetando, até que cuspiu aquilo que... O que nós vamos chamar... cerne da questão. Podemos chamar também de pesquisa transderivacional. Que é quando você faz esse tipo de pergunta e ela vai obrigatoriamente buscar internamente o que é que está lá para ela dizer isso. Ou onde ela se baseia para fazer essa generalização, para gerar essa estrutura profunda. Isso a gente chama de pesquisa transderivacional. Essas perguntas fazem isso. As perguntas do metamodelo normalmente obrigam a pessoa a fazer uma pesquisa transderivacional que vai trazer para ela a porção linguística que está faltando na representação dela. E, assim como é comum nos seres humanos normais, também é comum nos seres humanos normais terapeutas. O quê? Confundir o que eu percebo com o que eu acho. Então, é muito comum perceber no cliente. Mas todo mundo não. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Não sabemos não. Como não sabe? As pessoas, Agora, é muito comum a gente perceber isso e dar o nome de irritação. Isso é uma distorção. Agora, se o seu cliente fica falando assim, qual é, cara? Tá de sacanagem comigo? Não tô te entendendo, não. Sua palhaçada aí. Aí talvez seja interessante você rever a forma como está aplicando o metamodelo. Nós tivemos essa percepção em familiares. Na terapia, eu não tenho essa percepção. Teve uma vez também... só para falar do rapó e fechar aí para a próxima pergunta. Teve uma vez que eu cheguei pro Werner depois e falei assim, cara, como é que as pessoas ficam, né? Uma mãe trouxe um adolescente aqui. As primeiras meia hora de sessão, nós ficamos conversando com o rapaz. E conversa e tal, pegamos o livro, ele era escritor, lemos o livro, conversamos e tal. E eu fiquei assim, a mãe dele sentada, né? E a gente no maior bate-papo com o cara. Sobre o livro dele, projetos dele, vida. Tipo, óbvio, ali já colhendo muita informação, calibrando, com certeza, com toda certeza. Agora, o estabelecimento do rapport, para que o metamodelo não o irrite, ele é fundamental. Beleza? Fala, Fábio. Fala, Jean. Grande abraço. Bianca entrou também, está com a gente. Vamos lá, vamos ver mais pergunta. Vamos lá, mais pergunta. Deixa eu ver. Pessoal, quem quiser perguntar, fique à vontade, tá? Roosevelt entrou agora, pergunta. Estamos falando sobre metamodelo. A live, por exemplo, nem sempre posso estar nesse horário, pois estou na faculdade. Tranquilo, Rogério. A princípio vai ficar disponível. Beleza? Boa noite, Rose. Boa noite, Angélica, Darlan, William. Muito bom ter vocês com a gente. Então, pessoal, dando um resuminho aqui. Antes da gente ficar ciente de cada um dos padrões do metamodelo, dos 13 padrões de perguntas, é mais fácil a gente ter essa parte que é mais didática, talvez. Que a pessoa que foi numa festa, ela vai chegar em casa e ela vai falar para vocês. Quando ela falar, e aí você vai perguntar, como é que foi a festa? Ela, foi muito legal, me diverti muito. Isso está no campo da estrutura superficial. Quando você for cavando, ela vai chegar na estrutura profunda, que é a representação linguística completa, que ela vai dizer assim, foi muito legal, nós dançamos muito, eu me diverti, a comida estava boa. E você percebe que quando ela fala isso, ela está usando algumas estruturas de referência para dizer que a festa foi boa aqui em cima. Que, possivelmente, ela deletou, generalizou e eliminou. É possível que se a gente pergunte assim, e o banheiro da festa? Porra, pá, o banheiro, agora você me lembrou. Véi, você acredita que o banheiro tá muito nojento? Os caras não limparam, mas a festa foi boa. Percebe? Mas ela não usava isso. Então, o metamodelo ele é auto-aplicável. Tá? Você pode, por exemplo, uma vez eu
eu bati o dedinho, a canela, né? A canela na cama. Aí eu falei, pô, eu sempre bato a canela na cama. Peraí, sempre bato. É a minha terceira vez desde que eu vim morar sozinho, né? Eu ainda morava sozinho nessa época, não morava com a Bárbara, meu amor. Acho que tava assistindo a gente. Aí eu bati com a canela e falei, sempre bato. Opa, peraí. Em 2 anos, eu bati 3 vezes. Então, em dias, se for colocar em dias, ou em superfície de contato, cara, vai dar uma cifra infinita. Mas a gente fala assim, sai aqui em cima. Então, isso é inato do ser humano. E nenhum cliente chegou para nós até hoje e falou assim, olha, Matheus Verne, eu vim aqui porque é o seguinte, lá em casa, eu chego em casa à noite, e aí para lá eu tenho que lavar a louça. E para lavar a louça, não, na verdade eu não tenho que lavar a louça, não. Eu quero lavar a louça, mas aí esse querer não se aplica ao alto modelo, o alto metamodelo. E esse do lavar a louça é um caso nosso, que essa pessoa falou assim, olha, foi bem legal mesmo. Eu tenho que dar conta da minha casa toda. Da minha casa toda. Aí a gente, minha casa toda, mas o que tem na sua casa toda para fazer? O que passa pela sua cabeça quando a gente fala isso? Eu tenho que dar conta da minha casa toda. Eu não sei o que passa na sua cabeça, mas eu imagino uma pessoa enorme, na minha cabeça veio isso, uma pessoa gigante, pegando a casa, assim, sabe? Dando conta dela, não sei lá, porque não faz o menor sentido. Como eu dou conta da casa? É muito aqui, e aí não tem representação de você, não criou uma imagem de nada. E foi legal que quando a gente começou a aplicar o metamodelo, essa pessoa que tinha tem o quê? Que está dentro de generalização, operador modal de necessidade. Que a gente pode falar numa outra live. Eu tenho que dar conta da casa inteira. Acredite, ela tinha uma empregada doméstica. Foi muito engraçado. Porque sabe como a gente foi perguntando no metamodelo? O que é dar conta da casa inteira? Você precisa todo dia fazer o que especificamente? Aí ela, não é tudo porque eu tenho uma empregada. A gente fez assim, ué, caramba. Ó, que doideira. Saiu na estrutura superficial que ela tinha que dar conta da casa inteira. Porém, ela tinha uma empregada. Então, não era dar conta da casa dela inteira o problema. Ou a questão é que quando nós fomos chegando, nós percebemos que tinha uma questão do marido e dos filhos impositiva muito grande. Que pelo tenho que ela tinha, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer a comida. Isso porque depois a gente percebeu que o dar conta da casa toda, se não me engano, era arrumar a cama que quando ela saía do quarto dela. Chegar no trabalho todo dia, que ela pegava de manhã, e fazer comida, lavar a louça para não ter louça para outro dia. Era isso. E aí, dar conta da casa era isso. Quando a gente chega nessa simplicidade, perguntas do tipo, e o que vai acontecer se você deixar a louça? Vai ficar para outro dia? E ficando para outro dia? Aí você já começa a calibrar. A parada vai... Ela não tinha... Eu lavo no outro dia. Eu lavo no outro dia. Ela nunca tinha se questionado que ela poderia não fazer. Inclusive, os dias que ela não fazia, ela sofria por não fazer. Por isso que dar conta da casa... Era tão sofrido. Era tão sofrido. E aí você vai cavucando, e você percebe que aqui, na estrutura profunda, era que para ela era um martírio chegar depois de tudo, do trabalho, fazer a comida e lavar a louça, porque ela se achava obrigada a fazer isso. E quando nós explicamos para ela que isso era um operador modal de necessidade e ela podia deixar para outro dia, ou ela podia fazer outra coisa, ou ela podia falar com alguém para fazer, ou ela podia não fazer a comida, inclusive. E se você não fizer a comida, o que acontece? Aí ela disse assim, eles pedem alguma coisa. Aí Tia fez... Eles pedem alguma coisa para comer, pedem pizza, pedem não sei o que. E aí isso deu possibilidades para ela que ela não percebia, por conta da eliminação, generalização, distorção que ela estava colocando na estrutura superficial. E com muitas porções da questão eliminadas do que ela estava passando. Aí sim, se eu tenho que dar conta da casa toda e eu não paro para analisar isso, não paro para fazer uma pesquisa transderivacional, eu vou começar a me sentir mal, vou procurar um terapeuta. E isso tudo gerava o que nela? Insônia, porque a preocupação constante em dar conta da casa inteira. Esse atendimento foi bem sucedido, ela voltou a dormir, mas teve um fail aí. Teve uma falhazinha aí que foi o seguinte, não falha nossa,
mas serviu de experiência para a gente. Acontecia o seguinte, os filhos, ela não sabia dirigir, os filhos dela traziam ela para a sessão e eles ficavam ao lado. Ela falou, não, tá tranquilo. Só que o que era? Era o pai e os 2 filhos ficavam em casa comendo. Ela chegava, cozinhava, lavava a louça e ia, deixava o almoço pronto. Isso era todo dia. Sendo que ela era, dos 3, a primeira a chegar ao trabalho e a última a sair. Isso acabou, de certa forma, sobrecarregando. Tanto é que ela veio para terapia. Porém, conforme os 2 filhos e o marido tiveram contato com essa mudança dela, para eles não foram bons. Foi interessante. Eles fizeram com que ela saísse da terapia. Foi um caso interessante, inclusive, para nós, para a gente pensar, talvez um próximo atendimento possa ser mais sozinho. Então, isso serviu muito de experiência para nós. Pessoal, o metamodelo é um modelo, é um arcabouço de maneiras de se perguntar acerca da linguagem. Que linguagem? Sobre o que é da linguagem especificamente? Sobre as generalizações, as eliminações e as distorções que existem na linguagem. Quando a gente vai questionando cada um desses, usando o metamodelo, a gente faz esse trabalho aqui, ó. A gente faz um trabalho inverso, até chegar ao mais próximo, que são as estruturas de referência. E aí sim, com base no meu processo terapêutico, seja ele qual for, trabalhar, dar recurso, ressignificar. E a gente fala isso constantemente, eu já cansei de falar isso, mas eu e Matheus também, quando a gente terminou de ler esse livro aqui, e acredito que você também, quando você aprofunda e estuda muito o metamodelo, você começa a perceber que as nossas comunicações diárias, nossas relações, são compostas basicamente de estruturas superficiais. E aí, depois que eu li esse livro, eu meio que fiz um retrabalho de voltar a me comunicar normalmente com as pessoas. Porque a conversa se dá aqui. Você não fica conversando com a pessoa assim. Por exemplo, o Rodrigo escreveu aqui, vou usar seu exemplo, hein, Rodrigo? Não fique chateado, não. Muito boa a aula. Mas no início algumas pessoas disseram que travou. Então eu elimino a parte ruim. Aí, percebe? Uma boa aula quantos? Como você sabe que foi boa? Comparado com o quê? Boa? Comparado com o quê? O metamodelo pode fazer isso com você, entende? Pira, muito então, boa. Boa comparado com o quê? Cada comentário que a gente vê aqui é como se existisse um metamodelo aqui funcionando para a gente conversar. A gente só não aplica o tempo inteiro, senão vira, como acho que foi o Samuel perguntou, um inconveniente da porra. Se você for usar o metamodelo numa mesa de bar, cara, a menos que te peçam, ou você seja bem sutil, mas mesmo sendo bem sutil, não é tão simples. Então, a gente já deu uma pirada uma vez, a gente não conseguia mais conversar, principalmente conversas mais filosóficas, que elas giram em torno do conceitual. Não, aí quando ele bota um conceito, o metamodelo tem um trabalho de desconstruir o conceito. Por exemplo, ansiedade, não. Eu quero saber onde, como, quando, que processo interno, qual a estratégia interna para aquela pessoa ficar ansiosa. Por isso que na nossa live que nós fizemos há 15 dias atrás, nós fizemos a enquete para ver quais os temas, nós falamos assim, o pessoal da depressão, da ansiedade, saiba disso aqui, ó. Aqui entra tudo isso. Depressão. Para mim, uma coisa interessante que a PNL trouxe para o desenvolvimento pessoal e para a terapia foi isso. A palavra processo. Descobrir os processos. Nós falamos muitas coisas que são processos, inclusive se você pegar o livro PNL Saúde, do Joseph O'Connor, que eu estava lendo essa semana, a pessoa chega e fala assim, eu sou hipertensa. Ok, já é uma crença, um nível de identidade, mas que fala sobre um processo. E esse processo orgânico é complexo. Não é assim, eu sou hipertenso. Não. Para a pressão sanguínea ser alterada, existe uma gama de processos internos que você simplesmente elimina. E aqui também, ansiedade. Então, nós lançamos esse desafio. Comece a pensar em processos internos, em processos neurológicos. Eu tenho ansiedade. Como? Como você faz isso? Qual o processo interno que acontece com você que você chama de ansiedade?
E nós, eu e Matheus, aplicamos muito isso diariamente no nosso consultório. E as respostas são as mais variadas. Não, as pessoas não trazem os seus processos internos de ansiedade exatamente iguais um com o outro. Então, não você acreditar que tem uma técnica para ansiedade ou faz algo para depressão, síndrome do pânico, os processos internos são diferentes. Óbvio que, com a experiência, atendendo muitas pessoas que trazem a demanda de ansiedade, depressão, seja lá o que for, a gente pega uma linha. Dá pra gente pensar, dá pra gente falar assim, você pode iniciar fazendo isso, isso e isso, ou usar metáforas, ou submodalidades, enfim. Porém, saiba que o nosso trabalho do Matheus do Verne, ele começa primeiro buscando estabelecer um resultado em linguagem positiva, em uma imagem clara, aquilo que se quer e não o que quer se deixar de ter, o que eu quero ter, ou como eu quero ser, enfim. Nesse processo de estabelecer o resultado, o metamodelo já anda junto, porque ela vai dizer, eu quero ser uma pessoa mais feliz. O que é uma pessoa mais feliz para você? O que uma pessoa mais feliz faz? Exatamente o que você vai estar fazendo quando você for feliz. Ou se você fosse feliz, o que você estaria fazendo, o que estaria pensando, o que estaria falando. Quais lugares estaria frequentando. Minha esposa entrou, ela vai seguir. Boa noite. Como está pensando, como está se sentindo. E aí, nesse processo, inclusive para estabelecer um resultado, o metamodelo entra em conjunto. Ele entra em conjunto. Eu queria falar, já citei aqui agora, mas algumas das pessoas que estão assistindo a gente já participam do nosso curso online, o Manual de PNL Online. Então, nós temos um curso bastante denso, nós temos praticamente 100 aulas já, e vamos ter mais, baseado no livro Manual de PNL do Joseph O'Connor. Então, assim, é um conteúdo muito extenso, é muita coisa. Atualmente, consideramos o maior conteúdo de PNL no curso do Brasil online, e o melhor, segundo grande parte das pessoas que estão lá com a gente. Então, quem quiser saber mais sobre o manual, eu vou até deixar o link aqui, entra lá, e se precisar saber de alguma coisa sobre o manual, conversa com a gente, entra no privado, fala com a gente, se você tiver interesse em participar. O manual tem todo esse conteúdo explicadinho, isso aqui, aula por aula, isso aqui, todos os padrões do metamodelo e todo o resto da PNL que está descrito lá. E a gente ficaria bem feliz se você estivesse lá com a gente também. E na primeira quarta-feira de março, nós estaremos iniciando um curso online ao vivo, com 10 aulas nas quartas-feiras, das 19 às 22, totalizando 30 horas, com mais alguns bônus, como material acumulado por nós, sessão gratuita individual com a gente. É um curso Método Healy de terapia. É um curso exclusivo, poucas vagas, onde ao longo dessas 10 semanas nós vamos estar em contato com quem estiver com a gente nesse curso. Se não me engano, a gente tem mais 4 vagas. Acho que 4 vagas. E é um curso onde nós vamos passar como nós fazemos, o Método Healy de terapia. Se você tem interesse de saber como a gente faz o nosso processo de atendimento, faça esse curso. Então é um curso que nós vamos passar desde pelo metamodelo até a linguagem ericksoniana, uso de submodalidades, como estabelecer resultados. Isso é muito importante. A gente resolve muitos casos só estabelecendo resultado. E eu não vou cansar de repetir a frase. A maior parte das pessoas que não conseguem o que querem é porque não sabem o que querem. Hoje, num dos grupos que a gente tem de WhatsApp, uma pessoa perguntou como fazer com uma pessoa que tinha sérios problemas para falar em público. Porque ela tinha crises de choro e pânico. Aí eu disse assim, se você perguntar para ela, imagine você falando bem para 1000 pessoas, a chance é que ela vai falar assim, não consigo. Só de pensar, eu já sumo, só de pensar eu já tremo, só de pensar eu me sinto mal. Por quê? Como ela não tem essa opção aqui, não tem uma outra resposta gravada no tálamo e hipotálamo, ela usa as que tem. E é porque ela não tem o que ela deseja, ela não sabe como ela deveria ou gostaria de fazer. Como o cérebro dela não tem essa opção, ela só tem a opção que tem. E aí, viajamos querendo técnicas, querendo soluções, querendo tudo, mas muitas vezes
partindo da criação de um objetivo, você consegue dar isso para a pessoa. Se a gente fazer com que ela represente internamente usando os recursos que ela não tem, grande parte da terapia já foi feita. E isso, fazer com que ela represente usando os recursos que não tem, é passo de estabelecimento de resultado. Beleza? E não é simples, não costuma ser simples. Não necessariamente é simples. Mas às vezes pode ser muito mais. Pode ser bem simples. O William o William já fez o nosso curso presencial, está no manual e vai fazer o método Healing de terapia com a gente. Valeu. William, grande terapeuta de Minas. Tamo junto, William. E pessoal, como prometido, caraca, velho, uma hora certa. Acho que nunca conseguimos fazer isso nesses anos. Deu meia hora. Cara, quando nós demos muitos cursos de desenvolvimento pessoal envolvendo a PNL. Muitos coaching grupo, emagrecimento, life coach, essa parada toda. Né? Teve uma vez, e acho que a gente já contou isso algumas vezes, mas vou contar. O curso era de 7 às 9, né? De 7 às 10. Não me lembro, 7 às 9. 7 às 9. 15 para meia-noite o pessoal tava lá. E aí eu lembro que o Bernardo, não, deixa eu ir, o Bernardo saiu. Aí eu falei, vou sair. Eu levantei, fui corporalmente trazendo todo mundo para a porta. Acabou que ficou eu na porta, a porta aqui, eu na porta, umas 5, 6 pessoas assim em volta, e não saía, o pessoal não saía. 15 para meia-noite, acabava às 9 da noite. Então, quantas lives a gente já deu no passado que a gente passou? Mas a nossa proposta com as nossas lives agora é em torno de 1 hora. Isso aí, 1 hora e 1, a gente responde algumas perguntas, passa algum conteúdo que faça sentido para você, que possa fazer. E que se surgir dúvidas, você pode buscar a gente. Nós temos alguns grupos de WhatsApp que falam, né, voltados para terapia, para pensar em como a PNL atua diante de alguns casos, para a gente pensar junto, aprender junto. E estaremos também em breve montando um grupo de estudos, tá? Um grupo de estudos no qual nós vamos escolher um livro, um capítulo e vamos ler junto. Vai ser bem enxuto o grupo, tá? Está vendo aí de 5 a 10 pessoas, para que a gente possa ler juntos e fazer algo bacana. E, pessoal, próxima live, sem ser quarta-feira de cinzas do carnaval, a próxima O tema é valores. Valores de níveis neurológicos. Sabe, crenças e valores? Vamos falar sobre os valores pessoais. Valores, como mudar valores, como os valores regem as nossas vidas. Então, vai ser bacana estar junto com vocês mais uma vez. Beleza? Muitíssimo obrigado. Bom resto de semana. Bom carnaval para quem vai pular. Obrigado por todo mundo que esteve com a gente, fez perguntas, participou. É muito bom essa caminhada da gente chegar até aqui e poder contar com vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço do Gili e até a próxima. Até lá.